Estamos de volta com o Contraponto, recebendo hoje a jornalista Fabiana Sparrenberger, a assistente social Nice Miranda e o psicólogo Carlos Décimo. Nós estávamos falando a respeito dessa precocidade, né, não só nas meninas, mas também nos meninos. Então eu gostaria que o professor Carlos também desse a sua opinião. No bloco anterior se falava a questão das meninas, que elas amadurecem antes, realmente, em termos de... avaliando assim o desenvolvimento, as meninas tendem a amadurecer antes que os meninos. Então, a preocupação, vamos dizer assim, o interesse das meninas, geralmente elas vão tendo algum outro tipo de interesse diferente dos meninos. É como se existisse um amadurecimento antes nas meninas do que nos meninos. Mas que, com o passar do tempo, é claro, os meninos amadurecem também, chega uma determinada etapa em que pode-se dizer que o amadurecimento é praticamente igual, né? Mas que começa realmente primeiro com as meninas. Não, isso via de regra, não quer dizer que seja sempre assim. Alguns meninos também podem amadurecer antes, né? O senhor acredita que, por exemplo, a gente falava aqui nas meninas, né, que muitas vezes elas são estimuladas a gostarem ou agirem, quererem ser adultas. Os meninos também, eles sofrem essa interferência? O mundo... Hoje, como eu estava falando no início, a questão da adultização, as crianças de uma forma geral, eu vejo isso tanto com meninos quanto com meninas. Elas estão convivendo muito com o mundo adulto de uma forma mais precoce, né? E talvez com as meninas, aqui eu não teria um dado estatístico, mas me parece, pela observação, que as meninas hoje têm uma preocupação, elas entram mais cedo, digamos, nesse mundo adulto, né, entre aspas, esse mundo adulto, porque realmente até há pouco tempo atrás, assistindo um debate até com um médico, como é que é um cirurgião plástico, né, e ele falava justamente isso, uma preocupação assim já com meninas na adolescência com a questão da cirurgia, de fazer algumas correções, enfim, o que por um lado pode ser positivo quando isso, claro, deixo bem claro, quando é alguma questão corretiva, até para melhora da autoestima, de forma alguma, que se é contra a cirurgia plástica, de forma alguma, né? Mas, assim, muitas vezes passa a ser uma preocupação. Até havia uma certa brincadeira que algum tempo atrás os adolescentes pensavam em ir para a Disneylândia, né? E hoje a Disneylândia não é mais tão preocupação, né? A preocupação maior hoje realmente é fazer uma cirurgia plástica. Ainda nessa questão da cirurgia, a gente pode falar um pouquinho também a respeito dos concursos, né? Concursos de beleza infantis, por exemplo, concursos de Miss para meninas de, acho, das 5, 6 anos participam. Vocês concordam com esse tipo de concurso? Isso pode interferir para que elas desejem ser adultas ou percam a infância, né? Se tornem adultas mais rápido? Olha, eu sou total e absolutamente contra, que no meu entendimento existem as fases da vida para que elas sejam vividas. Então, se você pular uma fase, acho que o Carlos pode até, enquanto psicólogo, estar abordando isso de uma forma melhor. Se a gente pula fases da vida, isso vai ter repercussão no futuro. Então, se uma criança perdeu a sua infância, se tornando adulta, vivendo um mundo de glamour, acho que essa infância vai fazer muita falta para ela no futuro. Então, também é a primeira vez que a gente está vivendo situações como essa. Então, do ponto de vista estatístico, não sei o que traria, mas em cima dos parâmetros que a gente tem hoje, eu sou total e absolutamente contra, até porque você não sabe até onde aquilo realmente era o querer daquela criança, até onde ela estaria assumindo e até onde pais estão introjetando nesta criança seus desejos. Eu sou totalmente contra. Complementando, eu sempre digo assim que é difícil a gente, como pais, como mães, julgar uma atitude de uma mãe que, de repente, né, faz isso, decide inscrever o seu filho num concurso de beleza. Mas o que eu sempre costumo dizer? Eu digo, se aquele pai, se aquela mãe estão dormindo com a sua consciência tranquila de que aquele ato que eles estão fazendo, né, que eles estão estimulando na criança, que isso vai ser trabalhado na criança de forma que isso não repercuta negativamente mais para frente, tudo bem, né? Mas eu
eu também, claro, não colocaria meu filho a participar mas são valores que eu tenho. Então, se aquele pai, se aquela mãe é tranquilo e acha que está trabalhando aquilo na criança de uma maneira que não vai repercutir, tudo bem. Eu acho difícil a gente julgar atitudes de pais e mães, dizer você está certo ou você está errado. Eu condeno isso, não. Eu pelo menos, eu sempre digo assim, tá com a consciência tranquila, tá achando que aquilo vai ser bom para o teu filho, não para você, nem para o seu marido, nem para toda a família ver aquela criança com aquela faixa, se está sendo bom para ele, se isso aí vai acrescentar na vida dele, tudo bem, ótimo, que bom. Mas é preciso ter essa consciência tranquila. Preciso ter um cuidado também, até que ponto, para não interferir no desenvolvimento dessa criança, principalmente na parte psicológica? Um tempo atrás a gente falava dos mini executivos, aquelas crianças que até pelas angústias e ansiedade dos pais, e algumas justificáveis, outras nem tanto, se falava assim, a criança tinha o dia praticamente preenchido. Se fosse ver a agenda dos filhos, era uma agenda muito mais lotada, muito mais cheia de compromissos do que propriamente dos pais, porque a criança tinha a aula normal, depois ela tinha um curso de inglês, ela tinha um curso de defesa pessoal, ela tinha um curso de balé, de natação, de piano, música, tinha e a gente não, claro, deixar bem claro que ninguém é contra aqui essas atividades, mas assim, era uma sobrecarga, muitas vezes a criança deixava de ser criança e nós tínhamos crianças estressadas. E hoje estudos estão mostrando, as crianças estão estressadas, tem muitas crianças estressadas. E não é só a questão da correria, do ritmo, é uma série de demandas muito grandes que a criança não dá conta. A agenda da criança, professor, hoje é uma agenda de adulto também, de muitas crianças. Muitas crianças. E, claro, a gente fala que o ideal, falando em termos ideal, é que seja criança, que seja adolescente e que seja adulto. E que ela possa também fazer as suas escolhas, Então, muitas vezes, às vezes não é respeitada também a escolha dos filhos. Então, simplesmente, os pais gostariam de realizar tais coisas, não conseguem fazer, e aí depois os filhos que são estimulados a fazer, muitas vezes, realizar alguns desejos, alguns sonhos que os pais não conseguiram, E acho que a gente tem que pensar, Eu acho que todo pai gostaria também que o filho fosse jogador de futebol, principalmente considerando os altos salários que são pagos aos jogadores, Que a gente torce ali sabendo que eles ganham uma fortuna. Mas, assim, às vezes tem um filho que tem uma habilidade para o esporte e o outro não. E a nossa cultura também rejeita muito, assim, eles estimulam muito a questão do futebol. E até voltando à questão do trabalho infantil, quantas ações foram feitas no sentido de evitar o trabalho infantil, porque a criança tem que ser criança. E aí eu fico pensando, outras atividades que os adultos vão colocando na vida das crianças, que as crianças ainda não estão preparadas para uma demanda, para uma carga, para uma exigência tão grande, que a criança ainda não tem uma estrutura para dar conta disso. Sim, eu vejo isso até se nós olharmos, gente, o alto índice que você coloca realmente de criança estressada, de crianças obesas, de crianças com diversos tipos de doenças que até então eram doenças características de adulto. Uhum. Então, e por quê? Porque elas estão com exigências, com comportamento acima da capacidade que esse próprio corpo também tem que agir. Então, a gente vê pela repercussão não há mais que isso tempo tá de ser criança, não há mais tempo para brincar, Eu estou me lembrando agora do pediatra do Bruno, que uma vez ficou pasmo porque ele olhou para as pernas do Bruno e eram cheias de roxos. Ele, até hoje, de tanto jogar futebol. Ele disse, gente, ela me disse, Fabiana, isso não aparece mais nos consultórios. Uhum. As crianças que vêm, aqui caí de uma árvore, aí o filho caiu da árvore, ou então foi jogando bola, é cada vez mais raro. Então ele ficou, imagina, olha o ponto que nós chegamos. As canelas roxas do futebol estão em extinção, os pediatras... E outra coisa, se você olhar, isso também repercute na escola. Porque hoje a escola está em crise e muito da crise está porque a criança não sabe pensar, a criança não sabe, de certa forma, criar como no final foram a nossa infância, como nós brincamos.
Então a gente brincava, até de vez em quando eu recebo alguns e-mails dos rolimã, das ruas que a gente descia, e caía e nada acontecia. E a gente era feliz, quer dizer, e você vê que hoje cada vez mais as crianças são infelizes, e percebo isso, quer dizer, isso influencia em todos os setores e está repercutindo também na escola, que é uma criança que recebe tudo pronto, tudo, ela não tem que pensar. Sim, a angústia, a ansiedade, depressão era algo que, claro, existia. Muitas vezes também não se tinha esse diagnóstico de depressão com crianças algum tempo atrás. E hoje está se fazendo realmente com mais precisão, tudo. Mas a gente vê, assim, as crianças hoje também, a gente vê crianças tristes. Eu não sei se vocês... Claro, a gente vê crianças tristes, porque também não tem essa... algumas empolgações, algumas coisas, e se torna meio rotina. E a sociedade colocar a questão do consumo, a situação muitas vezes ter não significa ser, quer dizer, ter os objetos, ter aquilo que o mundo moderno nos proporciona não significa ser feliz, né? Exatamente, porque se você, que eu me lembro da gente fazer, a gente construía o brinquedo. Então você brincava construindo e tinha alegria, porque você construiu aquilo, além de pertencer, você foi capaz de inventar aquele brinquedo. Então eu penso assim, você coloca a questão da angústia, da depressão, que não se preocupava tanto, mas eu também penso que não havia tanto quanto hoje, porque na brincadeira você criava, você fazia, realmente você podia brincar na rua porque não tinha carro para pegar, não tinha ninguém para sequestrar, então era um momento de plenitude de vida. Eu não sei se é romantismo meu, mas eu acho que ainda dá para viver, apesar das cidades ter crescido, mas eu acho que ainda dá para trabalhar essa questão da criatividade. Tem escolas que fazem isso maravilhosamente bem. A criança criar, a questão do construtivismo, deles criarem seus próprios brinquedos, deles fazerem... Talvez hoje não tanto como a gente fazia, que a gente corria na rua, voltava para casa 1h da manhã, estava na rua brincando. Hoje nem pensar, os pais estão muito preocupados, né? Nossas casas são cercadas, gradeadas, né? Professor, voltando agora um pouquinho a respeito do assunto da precocidade das crianças, né? A gente falava também a respeito das interferências externas, a respeito da mídia, a respeito dos produtos, a respeito dos pais, mas agora está comprovado em uma pesquisa realizada recentemente nos Estados Unidos, né? Que comprovou que a alteração hormonal, no caso das meninas de 7 anos, é tão grande que o corpo ele já está demonstrando os reflexos, ou seja, elas já estão entrando antes naquela modificação do corpo que aconteceria na adolescência. A sociedade, ela está preparada para esse tipo de mudança? Quando a gente fala de escolas, a gente fala dos pais, professores, o que vocês pensam a respeito disso? Vocês querem comentar alguma coisa, já que falaste a questão da mídia? Não, olha, eu acho que as coisas andam, né, rápido demais, eu acho que nos assustam, né, muitas vezes. Eu estava me lembrando agora que antigamente a gente também andava com 6, 7 anos, também andava de salto, maquiagem, tudo, mas era uma brincadeira, né? Era uma brincadeira que a gente fazia de desfile de moda entre as coleguinhas e depois largava tudo lá, se limpava e ia brincar de outra coisa, né? Então... Ou seja, você pegava a boneca e ia brincar com a boneca de novo, né? Então eu acho que as coisas são... É tudo rápido demais. Né? Todo dia é uma surpresa. Hoje, as crianças, elas já escrevem o seu nome, identificam as letras com 4, 5 anos, coisas que a gente fazia lá, com 7, 8. Né? Eu acho que tudo está muito, né? E é muito difícil de lidar, de saber o que fazer, de como agir. Né? Eu acho que ainda a gente precisa refletir mais sobre isso, conversar mais sobre isso para... Eu acho que são coisas rápidas demais e eu acho que a sociedade não está preparada. Mas eu posso até estar falando bobagem, mas eu acredito que está ligado também à nossa maneira de alimentação, a diversos produtos, porque isso também já foi aprovado assim por meio de pesquisas em animais, o excesso de hormônio na comida, o comportamento dos animais. Então, eu acredito que o excesso de produtos é o que está provocando, porque realmente... A gente percebe hoje meninas com 7, 8 anos, 9 anos, já de maminha, já com sinais realmente assim, visíveis. E acho que isso aí assusta, né?
A menina deveria estar lá brincando e já tem necessidade realmente da pintura e mais o estímulo. Então, eu acho Precisa maior preocupação, então, nesse sentido. Nós vamos voltar a falar mais a respeito deste assunto, mas agora vamos para um breve intervalo.